Senhor tem preparada para a gente, não basta simplesmente pegar o teu talento e esconder, ou usar ele de uma forma bem rasinha. O interessante é quando você multiplica, faz mais do que é necessário. O Senhor ministrou no meu coração, Vitória, é muito bom quando as pessoas idealizam coisas para o seu futuro pautados na minha vontade. Porque existem muitas pessoas que estão até dentro da minha casa mesmo, que elas idealizam projetos, planos para o futuro, vivem coisas nessa terra que não estão alinhadas à minha vontade, e mal sabem elas que esse sonho se torna maligno para a vida delas. Quando nós sonhamos, projetamos, queremos conquistar coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus para a nossa vida, esse nosso sonho se torna maligno. Muitas das vezes nós achamos que nós vamos ser salvos simplesmente por estarmos na casa do Senhor, por virmos em todos os cultos, cantarmos bem, dançarmos bem, não sei. Mas a palavra de Deus, ela cada dia me assusta mais. Porque quanto mais eu vou lendo, eu vou percebendo que realmente a seleção de Deus para o povo que vai herdar e vai morar com Ele eternamente, gente, é muito mais profundo do que a gente imagina. Muito mais profundo do que a gente imagina. Por isso que a palavra de Deus fala que quando tiverem dois numa cama, um vai e o outro fica. Porque verdadeiramente você está junto com alguém ali, morando na mesma casa, conversando com aquela pessoa, não quer dizer que você é como aquela pessoa. A mesma coisa eu com a minha mãe ou com meu pai. Não quer dizer porque a minha mãe ela é pastora que eu vou ser salva porque eu sou filha da pastora. Claro que não. A salvação ela é individual e nós precisamos entender que o nosso chamado também é individual. Então, nós não devemos nos apoiar no chamado um dos outros. Quem já ouviu falar no crente carrinho de mão? É aquele crente que tem que vir um outro crente e empurrar ele. Porque se deixar ele sozinho, ele não sai do lugar. E nós precisamos saber caminhar sozinhos também. Que tem muita gente que tem feito projetos, tem feito sonhos. E que esses sonhos têm sido sonhos malignos. E elas não sabem disso. Pessoas que estão hoje dentro da casa do Senhor, deixando de fazer o bem, e estão pecando contra o Senhor, estão indo para o inferno e não sabem disso. Gênesis 1:28, nós conseguimos entender que o homem, antes de pecar, o trabalho para o homem, ele não foi uma consequência do pecado. O trabalho, Deus já abençoou o homem para trabalhar antes dele pecar. Olha que coisa interessante. Então Deus os abençoou. Volta o 27, que fala assim, ó. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Sabemos que nós fomos criados imagem e semelhança de... Ok, então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, nós já temos uma bênção vinda do próprio Deus sobre a nossa vida, que é a multiplicação. O produzir já é algo que está dentro do homem. Se a gente parar e analisar hoje, como que o homem criou o computador, como foram criadas tantas tecnologias, tanta coisa hoje acontece, é porque o próprio Deus abençoou o homem com capacidade para isso. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Se hoje você não tem cumprido o seu chamado da maneira correta, não coloca a culpa de que você não tem talento, de que Deus ele não derramou nenhum dom sobre a sua vida, porque você não é capaz, porque não. Isso é desculpa. Porque Deus abençoou o homem e colocou em cada homem, em cada mulher, a capacidade para multiplicar e a capacidade para produzir. Isso é palavra de Deus. Então hoje você não tem desculpa para isso. A palavra de Deus fala aqui em Tiago 4, no versículo 13. Coloca aí, Tiago 4, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Eia, agora vós que dizei: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser,
viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós jactais das vossas presunções, toda jactância tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E essa palavra aqui, ela marcou muito meu coração, porque ele fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele está cometendo pecado. Mas o que essa parte tem a ver com a parte de cima? Falando sobre planos, falando sobre o futuro. Aquele, pois, que pode fazer o bem e não faz, ele está cometendo pecado. O que Deus ministrou no meu coração é o seguinte: todos nós temos um chamado, sendo que muitas das vezes nós pegamos os nossos planos e colocamos na frente do nosso chamado. E o nosso chamado, ele é o bem que nós devemos praticar. E quando nós não praticamos esse bem que é o nosso chamado, nós estamos cometendo pecado. Se hoje você tem um bem da parte do Senhor para você produzir através dele e você não produz, você está cometendo pecado. Isso marcou muito o meu coração, porque eu comecei a parar e analisar quanta gente que eu já cheguei aqui na igreja, que Deus me deu a oportunidade para eu virar e falar assim para essas pessoas: ei, tô vendo você muito paradinho, hein? Você pode se envolver mais, você pode fazer mais. As pessoas respondem: ai, mas eu tenho medo, ai, eu tenho vergonha, ai, mas é porque eu não tenho tempo. Por que essas pessoas respondem desse jeito? Aí a gente vai lá na parábola dos 10 talentos. Vamos lá rapidinho. Mateus 25, do versículo 14. Todos sabemos que fomos criados com um chamado ou com um propósito. Sabemos que tudo que produzimos hoje para o Senhor, um dia teremos uma recompensa. Mas e os que não produzem? O que eles receberão? Os que produzem receberão uma recompensa. E os que não produzem, o que eles receberão? Da mesma forma que você trabalha e você recebe uma boa recompensa da parte de Deus, os que não trabalham vão receber sim uma recompensa. Mas essa recompensa que a palavra de Deus vai nos falar agora é no inferno. E nós vamos entender isso. Lá na parábola dos 10 talentos fala o seguinte: toda parábola que Jesus trazia, ele comparava o quê? A história com o reino de Deus. Tudo que ele trazia era uma colocação para mostrar para a gente no natural o que irá acontecer um dia, no espiritual. Aí fala assim, ó: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Galera, igreja, presta atenção. Tudo que você tem hoje foi o Senhor que te deu. Os dons e os talentos que estão nas suas mãos, na sua vida, foi o Senhor que te deu. Então, se Ele te deu e se Ele colocou na sua mão, na sua vida, Ele quer resultado. Se Ele te deu com motivo, porque senão Ele nem te daria oportunidade de viver. Ele nem te daria oportunidade de você ter o fôlego de vida. Se Ele simplesmente resolveu te colocar nessa terra e colocou algo sobre a sua vida, Ele quer algo em troca. E nós vamos entender que aqui ele fala assim, ó: a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. Para você 5, para o Jean 2, para Ana Paula eu vou te dar 1 talento. Vamos lá, agora eu preciso ir, e quando eu voltar a gente vê o que vai acontecer. Foi o que Jesus fez. Ele veio, ele deixou a presença do Espírito Santo aqui com a gente. Colocou uma missão, algo para nós podermos cumprir. E ele retorna. Mas um dia ele voltará. E ele vai dar conta de cada um de nós aquilo que ele deixou nas nossas mãos. E a palavra de Deus fala que, tendo ele partido, quando o Senhor foi embora, o que recebera 5 talentos, opa, chegou meu momento. Agora eu vou produzir. Vamos lá, o que eu tenho para fazer? Vou fazer isso. Pastora, o meu papel é cuidar de 300 ovelhas? Tá bom, mas me dá a vassoura aí. Vou varrer. Vou lá em cima. Vem aqui no som. Pá. Você. Aí ela começa a trabalhar. Ela começa a realizar mais do que foi pedido. Aí naquele momento, da mesma sorte que recebera 2, vai lá e trabalha também de acordo com o que ele pode. E vem
e devolve para o Senhor os outros 2. E o que teve 1 talento, o que ele faz? O que ele faz? Ele esconde. E olha o que acontece. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Naquele momento, então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos. Igreja, chegou o momento de prestarmos conta daquilo que é necessário. O momento da volta de Jesus Cristo. Olha o que vai acontecer. Quando chegar no período do juízo, o juízo final, o Senhor, da mesma forma que lá no céu tem uma hierarquia, cada um vai receber de acordo com aquilo que plantou. E no inferno também existe isso. Porque a palavra de Deus fala, lá em Mateus, que aqueles que não recebem o evangelho, o juízo deles vai ser bem pior do que o de Sodoma e Gomorra. Se o juízo deles vai ser pior, então quer dizer o seguinte, que no inferno também tem aqueles que vão ser mais punidos e aqueles que vão ser menos punidos. E assim também acontece no céu. E a palavra de Deus fala que chegou o Senhor, é o que vai acontecer com a nossa vida. Chegou o Senhor, muito tempo depois, aproximou-se do que recebera 5 talentos e ele trouxe outros 5 talentos. O que ele fez? Ele trabalhou, ele multiplicou. O Senhor, ele não deu ordem nenhuma, ele simplesmente colocou o talento na mão deles. Ele trabalhou da forma que ele achava que ele deveria trabalhar. Eu sei que o meu papel é multiplicar. Aí quando o Senhor retorna, ele vai lá e entrega os outros 5 talentos na mão do Senhor. Aí ele fala assim para ele, ó: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Presta atenção. O pouco que eu te dei, você foi fiel, você multiplicou. Não espere recompensa nessa terra. Sabe por quê? Porque a verdadeira recompensa, ela está preparada para a gente lá em cima. Imagina só, uma pessoa que ela mora de aluguel. Como deve ser ruim, né? Você pagar o aluguel sabendo que um dia você vai ter que devolver a casa. Você está investindo dinheiro em algo que um dia você sabe que aquilo ali não é teu, um dia você vai ter que devolver. Agora, olha a diferença de uma pessoa que paga o valor de uma casa própria, sabendo que aquela casa é dela, que aquela casa é eternamente para ela. Ela paga com mais gosto. Ela paga com vontade. É o que acontece no reino de Deus. Muitas das vezes nós estamos investindo em coisas passageiras, quando na realidade Deus tem nos dado a oportunidade de investirmos, nos dedicarmos nas coisas que são eternas. Muitas das vezes nós esperamos a recompensa aqui nessa terra, quando o nosso próprio Pai fala aqui, ó: ei, entra no gozo do teu Senhor, do meu Senhor. Entra no gozo, recebe agora muito mais do que aquilo que você plantou nessa terra. E quando chega aqui nos outros 2 talentos, ele fala assim, ó: chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor, mais uma vez: espera aí, um tinha 5 e dobrou para 5, um tinha 2 e multiplicou para 2. O certo seria um ganhar mais que o outro, né? Porque um tinha mais. Não. Se você, a sua função é dar aula para as crianças, e a função do outro é carregar 30 caixas, se os dois exercerem a mesma função da maneira correta, cada um de acordo com aquilo que o Senhor colocou, na hora de receber, eles vão receber iguais. Porque vai ser de acordo com a função que o próprio Deus colocou na sua mão. A Vitória, ela vai receber muito mais porque ela dança na frente. Eu vou receber muito menos, né? Porque eu fico na intercessão e ninguém me vê lá atrás. Não. Com Deus não tem isso. Cada um tem a tua função, independente do cargo que você exerce dentro da casa de Deus. Se o seu cargo é escondidinho, faz com excelência, porque o Deus que te vê em secreto, Ele vai dar de acordo com o que você tem plantado. E a palavra de Deus aqui fala que esse que recebeu 2 e multiplicou para 2, servo bom e fiel, vem, entra no gozo do vosso Pai. Aí chegou o outro. Aí chegou aquele que tinha 1 talento. Bom, ele assistia todos os cultos. Ele não faltava um culto, mas no momento de cumprir o seu chamado, o trabalho impedia. No momento de exercer o que era necessário, ele tinha vergonha.
Ele priorizava outras coisas em vez de priorizar aquilo que o Senhor colocou na mão dele. Aí sabe o que acontece? O Senhor chega e fala assim para ele: respondendo, porém, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. E aqui, ó, Senhor, olha como eu sou bom, ó. Aquilo que você me deu, eu guardei direitinho, toma. O que o Senhor poderia chegar e falar para ele naquele momento? Tá bom, né? Menos mal. Pelo menos eu não perdi, né, aquilo que eu te dei. Tá bom, herda também a terra, vem. Pelo menos eu não perdi nada e você me devolve aquilo que eu te dei. O Senhor, Ele anseia por multiplicação. Ele anseia que nós venhamos cumprir o nosso chamado e fazer além do que for pedido. Quando Ele chega para esse servo aqui, que simplesmente devolveu aquilo que ele tinha dado e não tinha multiplicado, olha o que Ele fala: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, porque quando eu viesse eu receberia o que é meu com juros. Olha o que Ele fala: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem os 10 talentos. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Peraí, gente, presta atenção. Ele não fez nada de errado com o talento. Ele simplesmente escondeu, deixou ele guardadinho. Assistia todos os cultos, no espada na face, fez a inscrição, ficou quietinho lá atrás assistindo. Teve um dia que deu para ir, o outro dia não tinha necessidade de ir, né? Não precisava ir nos 3 dias. Trabalhar demais, que isso, me envolver demais, não tem necessidade, já tem muita gente trabalhando. Igreja, você trabalhando conosco, você vai somar. Mas se você não trabalhar conosco, não vai fazer falta. Sabe por que não vai fazer falta? Porque nós trabalhamos deixando o nosso Deus guiar a nossa vida. E quando nós estimulamos você a trabalhar, é para que você alcance a terra e as promessas que o Senhor preparou para a sua vida. Nós não queremos que você venha trabalhar simplesmente porque se você não estiver com a gente, as coisas não vão acontecer. Vão sim. Porque se tem um povo fiel, se tem um povo trabalhando, se tem um povo se esforçando, pode ter 5, mas Deus vai operar. Pode ter 3, mas Deus ele vai se manifestar. O Senhor ele simplesmente está te dando a oportunidade de você se ajuntar, de você trabalhar, de você plantar para um dia, quando chegar o dia da vinda do Senhor, ele falar: venha servo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Entendendo que tem algo muito maior preparado para a gente aqui na terra, lá no céu, do que aqui na terra. A gente esquece: mas eu trabalhei muito e a pastora nem viu. Eu realizei tantas coisas e ninguém me deu um obrigado. Mas eu fiz, querido. Esquece. A tua recompensa não vai vir da gente. A tua recompensa está preparada pelo próprio Deus lá no céu. Ele examina, ele conhece as suas motivações e ele vai dar para você. Você pode deixar. Não precisa se preocupar, porque Ele vai dar para você aquilo que você merece receber. Mas agora o que me preocupa são com as pessoas que estão aqui dentro, crentes que estão abafando, que estão pensando que ir na aba vai levar você a ser salvo. Mas a palavra de Deus fala que o machado, ele já está posto à raiz. E aquele que não produz fruto, a árvore que não produz fruto, ela vai ser lançada no fogo. Ele não falou assim: a árvore que peca. Falou: a árvore que não produz, a árvore que não multiplica, ela vai ser lançada no fogo. Você foi criado com um propósito, você foi criado com um chamado. Se você não cumpre, você está deixando de praticar o bem. E deixando de praticar o bem, você está cometendo pecado. E pecando, você vai para o inferno. Não pense que simplesmente por você talvez dar uma boa oferta, talvez fazer algumas coisas que é o meu talento. Eu estou falando de fazer mais do que é pedido. Porque ele tinha ele devolveu o que ele tinha, mas Deus queria mais do que ele tinha. Deus queria além do que ele tinha.
Então, nosso papel hoje é fazer além do que é necessário. Você é da intercessão, faça mais do que é necessário na intercessão. Você que é da dança, faz mais do que for necessário. Você que é de outros ministérios, faça mais. Porque lá no céu você vai ter a recompensa que o Senhor merece, que você precisa receber. Todas as pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, elas se desprenderam das coisas desse mundo. Quer saber se hoje você teve um verdadeiro encontro com Jesus? Analisa se você está completamente solto das coisas desse mundo. Igreja, olha o que Deus fala aqui. A palavra estava meio presa, eu estou começando agora a ver que está soltando. Fica com a mãozinha aí, mãe, fica aí. Olha aqui. Falar de multiplicação é um mistério, porque todo mundo... Salomão foi o homem mais sábio. Sabe o que ele fala? Que não existiu ninguém mais rico que ele em Jerusalém, nem antes e nem depois. O homem que pôde usufruir de tudo que ele sonhou nesse dia, tudo que ele sonhou na vida dele, ele teve. Coloca em Eclesiastes 2:1, rapidinho. Olha o que ele fala, gente. Salomão, ele realmente chegou um determinado momento que ele entendeu o que era necessário. Ó, disse eu a mim mesmo. Deixa eu pular mais um pouquinho. Vai indo pula pro 4. Pula pro 4. Deixa eu ver qual é aqui. Olha aqui, gente, 4. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinhas. Fiz hortas e jardins e plantei nelas árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de águas para deles regar e bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de gados e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntei também para mim prata, ouro, tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Assim, me engrandeci e me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Preste atenção, o homem rico tinha tudo o que queria nessa terra. Tudo que ele pensava, tudo que ele sonhou, tudo que ele desejou, ele teve. Mas olha o que ele pensou depois. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Preste atenção, igreja. Ele tinha tudo que ele sonhou e tudo que um dia ele desejou. E no final de tudo, o resultado que ele teve foi: caramba, isso tudo vai passageiro. Isso tudo um dia vai acabar, isso tudo um dia vai passar. E eu me esforcei, eu trabalhei, e eu busquei para conquistar tanta coisa nessa terra. Mas olha, isso tudo um dia vai passar. E só consegue entender e viver dessa maneira aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Nós temos aqui em Lucas 38:42, o desprendimento de Salomão fez com que ele recebesse da parte de Deus sabedoria. Pede sabedoria para cuidar. Gente, eu achei muito interessante porque lá em Lucas, no capítulo 10, põe em Lucas 10, versículo 48, nós temos duas irmãs, Marta e Maria, que naquele momento Jesus chega em sua casa. Olha o que acontece. Põe aí, Mateus 10, Lucas 10, 38. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Ela sentou aos pés do Senhor Jesus ali, estava só ali, ó, se alimentando de tudo aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando para ela. E Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E ela preocupada, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Diz-lhe, pois, que ela me ajude. Pode passar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta,
estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quer dizer o seguinte: ei, você está correndo de um lado para o outro, você está trabalhando, você está estudando, você está se esforçando, você está que nem um louco querendo ganhar dinheiro. Mas ei, existe algo que é necessário para a sua vida, e que esse, nem a traça, nem a ferrugem e nem o ladrão vai tirar de você. É a sua recompensa no céu. Se você trabalhar exercendo e cumprindo o seu chamado, você vai receber o que é necessário. Mas se você estiver nessa terra como um servo inútil, preocupado com as coisas desse mundo, porque eu vou fazer... Tem gente que larga o ministério porque o trabalho está atrapalhando. Mas mal sabe ele que na realidade não é o trabalho, não é o ministério que está atrapalhando o seu trabalho, e sim o trabalho que está atrapalhando o seu ministério. Hoje as pessoas estão olhando de uma forma completamente diferente, colocando realmente o reino de Deus em segundo plano. Ah, porque se eu não fizer, porque se eu não conquistar, mas por quê, ei, o Senhor, Ele nos ensina que Ele nunca vai deixar nos faltar nada, se nós colocarmos o reino dEle em primeiro lugar. E a palavra de Deus, ela fala de uma forma muito poderosa. Gente, nós temos aqui a mulher do vaso. Não, os discípulos, vamos dar exemplo aqui bem rápido. Os discípulos de Jesus. Primeira coisa que os discípulos de Jesus fizeram, Mateus 4, põe aí, Mateus 4:18, vamos ler bem rapidinho. Ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede no mar. Ei, eles estavam lá, trabalhando, lançando a rede no mar, só trabalhando para vir os peixinhos que era necessário, porque eles eram o quê? Pescadores. Passa. E disse-lhes: vinde após mim, e vos fareis pescadores de homens. Passa. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, peraí, vem cá, para te seguir, eu vou largar meu trabalho? Peraí, mas se eu largar, como que eu vou viver? Mas se eu deixar de lado, como que eu vou sustentar minha família? Os meus filhos? Mas não teve isso. Eles simplesmente tiveram um encontro com Jesus. Eles falaram: que eu quero saber de pesca, o quê? Agora eu quero ser pescadores de homens. Eu quero seguir a Jesus porque eu entendi que e nele existe o verdadeiro valor. Ele entendeu que em Cristo existia o verdadeiro valor. E eles simplesmente se desprenderam. Gente, é maluquice ou não é? Tu consegue imaginar a cena? Faz aí, Rafael, pesca aí. Ei, vem, me segue que eu vou te fazer pescador de homem. Agora volta lá, vamos fazer nos dias de hoje. A pessoa, o servo inútil, como que ele faria? Ei, vem, me segue que eu vou te fazer pescador de homens. Não tem como, vamos lá. Mulher do vaso de alabastro. Gente, trabalho de 1 ano, ela conquista aquele vaso, aquele óleo poderoso. Simplesmente ela encontra com Jesus, derrama todo o óleo em Jesus. Gente, ela não poderia derramar um pouquinho, outro dia um pouquinho, para não gastar, porque foi muito tempo de trabalho, mas não. Gente, ela teve um encontro com Jesus. Quero saber se isso daqui é de 1 ano de trabalho. Eu reconheço que o que tem de precioso está em ti, não nesse vaso de trabalho que eu conquistei terreno. Ele simplesmente pega aquele vaso, derrama sobre Jesus e ela encontrou o verdadeiro valor. Ela teve um encontro com aquilo que é eterno. Ela teve encontro com Jesus. Nós temos Zaqueu. Caraca, Zaqueu, publicano, cobrava muito além. Sabe quando Zaqueu ele cobra muito além do que é necessário? É porque ele estava tão preso às coisas desse mundo. Ele queria tantas riquezas. Ele queria que ele cobrava além porque ele queria mais. Simplesmente um dia ele vê Jesus. Eita, ele sobe naquela árvore. E quando ele sobe para ver Jesus, Jesus fala: desce daí. E quando ele desce, e ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, porque Jesus leva ele lá na casa dele, igreja, sabe o que ele faz? Ele devolve 4 vezes mais do que ele tinha roubado um dia.
Ele não poderia devolver realmente só o que ele tinha roubado? Não, não, não. Ele devolve 4 vezes mais. Sabe por quê? Ele teve um encontro com Jesus, então ele se desprendeu. Ele não estava nem aí para a quantidade que ele tinha. Ele estava preocupado em agradar o Senhor e cumprir o que era necessário nessa terra. Agora, o que mais me marcou: a mulher samaritana. Gente, teve 5 maridos e estava com mais um. Sabe que isso era um grande sinal? Que essa mulher, ela tinha um vazio dentro dela. E ela tentava preencher esse vazio com homens. Ela queria ser completa na área dela sentimental. Até que um dia, ela chega naquele poço. E chega Jesus para ela e fala: me dá água. Aí ele vira e fala para ela: vem cá. Não, e aí naquele momento ela fala. Ela fala: como pode um judeu pedir água para uma samaritana? E naquele momento ele fala: se você soubesse quem está te pedindo água, você que pediria e eu te daria água viva. E naquele momento tem aquele diálogo onde ela conversa com ele, ele conversa com ela. E ela fala que ela quer daquela água. Eu quero dessa água, eu preciso dessa água. Ah, você quer dessa água? Vamos lá, chama teu marido. Meu marido? Eu não tenho marido. Disse bem, você não tem marido. E esse que está com você, já teve 5. E esse que está com você, ele também não é seu marido. Aquela mulher que ela estava precisando ser saciada pelas coisas desse mundo, querendo encontrar alguém que suprisse a área dela sentimental, até que um dia ela tem encontro com Jesus. Até que um dia ela se depara com um homem que naquele momento ele supre e ele preenche o interior daquela mulher. E ela simplesmente, eu tenho convicção que ela largou aquele marido que ela estava, não ficou procurando outro marido, ainda saiu correndo pela cidade falando de Jesus. Ele disse tudo que eu precisava ouvir. Isto é, eu não tenho mais vazio dentro de mim, eu fui preenchida porque eu tive um encontro com aquele que preenche o verdadeiro vazio que está no nosso interior. Eu tive um encontro com ele. E naquele momento, aquela mulher, ela é curada, porque ela simplesmente se desprendeu, porque ela entendeu o verdadeiro valor de Jesus Cristo. E para nós finalizarmos, nós temos aqui o jovem rico. Coloca aí bem rapidamente. Mateus 19:16. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: mestre, que bem farei? Presta atenção, gente. Mestre, o que bem farei para conseguir o quê? Para conseguir o quê? Presta atenção, agora eu não estou falando de galardão não. Agora eu estou falando para você herdar a vida eterna. Eu estou falando de salvação. Ok? Passou. Respondeu-lhe ele. Volta lá. Coloca seu nome aqui, ó. E eis que se aproximou dele. Coloca seu nome, fala aí. Rafael, Israel, vamos lá. Pode passar. Respondeu-lhe ele e disse: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida eterna, quer herdar a vida eterna, cumpre os mandamentos. Passou. Perguntou-lhe ele: quais? Respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Passou. Disse-lhe o jovem: fala o teu nome. Tudo isto tenho feito, tenho guardado. Que me falta ainda? E o Senhor fala: se queres ser perfeito, sabe quando ele ensina na palavra, sede santo porque eu sou santo, ser perfeito assim como eu sou perfeito. Ele fala aqui, ó: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ei, tá vendo tudo isso que está te impedindo de cumprir o que eu tenho para a sua vida? Chegou o momento de você abrir mão. Mas Senhor, chegou o momento de você abrir mão. Se você verdadeiramente entender quem é Jesus na sua vida, você faz questão de abrir mão para agradar o Senhor e para herdar o que Ele tem para a sua vida. Mas se você está preso às coisas desse mundo, sabe o que você vai fazer? Põe aí no 22. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitos bens.
Muitas das vezes a gente recebe essa palavra e a gente fica triste, sabe por quê? Porque nós estamos apegados às coisas desse mundo. Porque nós estamos presos a situações onde nós sabemos que não é o que o Senhor tem para a nossa vida. Gente, o Senhor, Ele compara o reino de Deus com um homem que tinha muitos bens. Ele simplesmente encontra um campo, que nesse campo tem um tesouro muito valioso. Ele vende todos os bens para comprar o campo. Ele se desprende de tudo que um dia ele conquistou, de tudo que um dia ele teve, de tudo aquilo que ele um dia lutou para ter. Ele se desprende e compra aquele campo. Um homem que está em busca de pérolas de grande valor, ele encontra uma pérola de grande valor e ele vende todas as outras pérolas para comprar essa pérola. O reino de Deus só consegue entender e viver o reino de Deus aqueles que estão completamente livres desse mundo. Apóstolo Paulo, ele fala que ele não tinha mais a vida dele por preciosa, contanto que se cumpria o projeto, o plano de Deus para a vida dele. Como que um homem pensa dessa maneira? Porque ele teve um encontro com o reino de Deus, ele teve um encontro com Jesus. Os grandes homens de Deus, eles não se prenderam nas coisas desse mundo, porque eles sabiam que existia uma pátria celestial preparada para a vida deles. Se você colocar o seu nome lá em Hebreus 11, o que o Senhor vai dizer? Quando chega para Abraão, fala assim: porque Abraão, ele pega o seu único filho e oferece como sacrifício. E se colocar o seu nome, Felipe, é um homem que vive pela fé. O que você fez para mostrar que você é um homem que não está preso a coisas desse mundo? Ana Lívia, Israel, pastora Rosânia, Tiago, Ana Paula, se o seu nome entra ali naquele livro de pessoas que viveram pela fé, porque não estavam presas às coisas desse mundo, mas estavam focadas na pátria celestial, o que o Senhor colocaria da sua vida hoje? Hoje o Ministério de Dança tomou um rumo, uma proporção grande, especial da parte de Deus. Não é porque a gente dança muito, não. Não é porque tem pessoas ali bonitinhas, não. É porque existia um povo ali dentro que decidiu abrir mão do que fosse necessário para fazer mais do que é pedido, para fazer mais do que é mandado, para cumprir o nosso dever, para cumprir o nosso chamado. Hoje, você pode ter conquistado muitas coisas nesse mundo, mas será que realmente todos os seus planos, eles foram bons aos olhos do Senhor? Ou ele é considerado um plano maligno, porque um dia te separou e fez com que você não cumprisse o que era necessário você cumprir? Eu não quero viver planos malignos para a minha vida. Eu não quero sonhar sonhos medíocres. Eu decidi me desprender de tudo que for necessário para que eu viva a vontade de Deus para a minha vida nessa terra. Eu decidi, eu escolhi. Eu não sei o que vai acontecer da minha vida futuramente. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. A única coisa que eu sei é que eu tenho me esforçado para juntar tesouro lá. E olha, eu sei que um dia, quando o meu noivo vier me buscar, ele vai chegar para mim e vai falar: vinde a mim, venha serva boa, venha serva fiel, porque você foi fiel no pouco. Para muitos era somente uma dancinha, mas para mim foi muito mais que isso, porque através da tua dança, teve pessoas que se renderam a mim, teve pessoas que foram curadas, tiveram pessoas que foram transformadas, tiveram pessoas que foram avivadas. Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entenda que o que o Senhor colocou na sua vida, você tem capacidade para multiplicar. Você tem capacidade para fazer as coisas acontecerem, porque Ele te faz capaz. Tu tem carne, tu tem espírito. A carne deseja as coisas desse mundo, o espírito deseja as coisas celestiais. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai se envolver com as coisas do Senhor para que seu espírito venha se fortalecer. Mas não, fica de nhenhenhê, fica de medinho, fica se escondendo. Querido, desculpa te dizer, mas você vai para o inferno. A coisa é além do que a gente pensa. Não é simplesmente estar dentro da casa do Senhor, é produzir, é fazer as coisas acontecerem. Jesus Cristo fala: ide por todo mundo, fazei discípulos, pregue o evangelho a toda criatura, multiplica. Vamos embora, eu formei 12, mas eu quero formar agora o mundo inteiro. Vamos lá,
estava vendo os cristãos perseguidos. Gente, eles são mortos, decapitados. Eles falam assim na hora, ó, nega o nome do Senhor. E eles ficam lá, ó, Jesus, 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 clamando, clamando. Eles sabem que eles vão morrer, mas na hora eles podem falar, vou negar rapidinho, mas depois eu volto. Nego agora, depois eu vou lá, fujo deles, depois eu volto. Não tem problema, Deus conhece meu coração. Não, 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 eu vou ser fiel, porque eu vou mostrar para todos esses que querem fazer isso comigo, de que eu sirvo ao meu Deus. Gente, sabe o que eu tenho convicção? Convicção não, assim, eu creio que esses homens que querem um dia matar, que matam os cristãos perseguidos, quando eles botam a cabeça no travesseiro, eles devem falar assim, que isso aí? Eles morrem, não negam o Deus deles. Eu creio que um deles, alguém ali deve ter pensado nisso. Será que realmente o que eu estou fazendo é certo? E nós temos aqui pessoas que não passam por 1/3 do que eles passam e preferem ficar na sua caminha deitadinho. Vai para o inferno. Vai. Palavra de Deus fala que ele vai chegar e vai falar, servo inútil, você não produziu. Pega ele, lança no fogo eterno, porque lá vai ter choro e ranger de dentes. Você fez o que foi necessário, mas ó, Deus está querendo te estimular a fazer mais. Está cumprindo o teu chamado? Não é só isso que basta, multiplica. Vamos lá, Deus te deu quanto? Deu 1? Vamos lá, produz 10. Deus te deu quanto? 5? Produz 50. Chegou o momento da igreja despertar, da igreja acordar, entender que Jesus está voltando e que tudo isso que você está lutando para viver nessa terra vai ficar. Se tinha alguém aqui que ainda estava preso às coisas desse mundo, se tinha alguém aqui que não estava fazendo mais do que era pedido, assim como o Senhor exige de nós, Pai, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo avanço, eu profetizo esse povo multiplicando, eu profetizo esse povo sendo usado como instrumento glorioso para o teu reino. Eu profetizo essas pessoas tendo um encontro contigo tão poderoso, ao ponto, Pai, de fazer o que for necessário para tocar o teu coração. Deus, perdoe, Pai. Perdoe se um dia, Pai, o Senhor pediu algo de nós e nós não te demos, Senhor. Perdoe se um dia o Senhor exigiu algo de nós e nós não realizamos o que era necessário. Perdoa, perdoa. Fala, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Venha, Senhor Jesus, com teu sangue. Venha me limpar, venha me perdoar, venha me restaurar em nome de Jesus. E Pai, eu profetizo o teu fogo, o teu fogo, o teu fogo, o teu fogo tocando agora nos corações, avivando e levando essas vidas a entenderem que elas são preciosas, que se elas estão nessa terra é porque elas foram escolhidas. Foi porque o Senhor um dia escolheu. Foi porque o Senhor um dia escolheu para cumprimento do teu plano, para cumprimento do seu projeto. Nada vai me desanimar, vou lutar, vou continuar. Assim eu corro, assim eu luto, não